Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pelo final de semana que se passou e por essa nova semana que se abre à nossa frente. Que nós possamos vivê-la com a tua proteção, com as tuas bênçãos e que aproveitemos as oportunidades para falar de ti e da tua palavra para as pessoas. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 6 a 12, que diz assim: Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der o som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo, se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim e eu sou estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito Santo, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, comunicação não é o que eu digo, mas é o que a outra pessoa que me ouve entende. Se eu falo algo e a outra pessoa não entende o sentido, então não houve comunicação e, consequentemente, não houve edificação da outra pessoa. O apóstolo Paulo está falando sobre essa questão no texto de hoje. A igreja de Corinto valorizava muito o dom de falar em línguas estranhas, línguas de anjos, que ninguém entendia. Parecia que esse dom mostrava que a pessoa realmente era cristã para eles. Isso virou uma confusão na igreja. O apóstolo Paulo quer organizar esta questão para que o culto na igreja fosse edificante para todos que estivessem ali. Paulo diz assim: Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou um ensinamento. Imagine a cena de alguém conversando com você em outra língua que você não entende. Não teria conversa, você não entenderia nada. Imagine uma aula, uma palestra ou uma mensagem da Bíblia em uma língua totalmente desconhecida. Você ficaria sem entender nada e não aprenderia nada. Paulo compara o falar em línguas estranhas de anjos com um som sem sentido para as outras pessoas. Para a pessoa que está falando, talvez até tenha algum sentido, mas para os outros não edifica. Paulo então conclui: Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo, se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. Paulo aconselha então os cristãos de Corinto que é melhor na igreja falar algo que todos entendam e que serve para a edificação espiritual das pessoas. Paulo reconhece que os cristãos de Corinto buscam dons espirituais para servirem a Deus, mas ele diz assim: Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter dons do Espírito Santo, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Estimado irmão e irmã,
O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Muitos não entendem nem o hebraico nem o grego para poderem ler a Bíblia nessas línguas. Por isso a Bíblia hoje já foi traduzida em 743 idiomas diferentes. O objetivo das sociedades bíblicas do mundo é que todos os seres humanos leiam, ouçam e aprendam e entendam a palavra de Deus na língua em que estão acostumados a falar. A mensagem da palavra de Deus precisa ser clara para que todos entendam e creiam no que ela diz. E a palavra de Deus é muito clara ao ensinar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou, dando para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Deus é muito claro quando resume toda a mensagem da Bíblia em um único versículo em João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação eterna não depende de nossos esforços ou obras. Tudo depende única e exclusivamente do que Jesus fez por nós na cruz. Jesus Cristo é o autor da salvação eterna. Nós recebemos o perdão dos pecados, a vida e a salvação de graça por amor. E isso é maravilhoso, porque se dependesse de nós a salvação, nós estaríamos perdidos. Estimado irmão e irmã, Paulo diz que a igreja tem a função de falar a mensagem da salvação com clareza, para que todos possam entendê-la e crer nela. Alguns dons, como falar em línguas estranhas, até podem existir, mas como não edificam as outras pessoas da igreja, somente quem está falando, que essa pessoa fale em casa, sozinho, pois Deus a escutará e ele entenderá o que está falando. Lembremos que os dons espirituais não são para comprovar que somos cristãos, mas para servirmos a Deus na igreja e evangelização do mundo. O primeiro e maior dom espiritual que vem junto com a fé é o amor a Deus, acima de todas as coisas, e o amor às pessoas que nos cercam. O segundo, muito importante, é o falar claramente a mensagem da palavra de Deus, que mostra que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Vamos ser cristãos ativos em nossas igrejas, servindo a Deus de acordo com os dons que Ele nos dá, mas especialmente vamos compartilhar a nossa fé, esperança e amor em Cristo para todas as pessoas que encontrarmos. 1 Coríntios 15, 58 diz: Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço neste trabalho sempre traz proveito. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Jesus Cristo. Que nós possamos viver a nossa fé, esperança e amor dentro de nossas igrejas e no mundo, que possamos testemunhar a nossa fé para todas as pessoas que encontrarmos, que levemos o teu amor para todas as pessoas. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.